Lição de número 12, 17 de setembro de 2023. Dia Nacional da Escola Dominical. Sendo a Igreja do Deus vivo. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Leitura bíblica em classe se encontra em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 ao 16. Efésios capítulo 5, versículos 25 ao 27 e 32. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te depressa. Esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios capítulo 5, versículos 25, 26 e 27 e 32. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Introdução. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 ao 5. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Tópico 1. A natureza da igreja do Deus vivo. Subtópico 1. A casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a comandar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis capítulo 3, versículo 1. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé. Gálatas capítulo 6, versículo 10, família de Deus, Efésios capítulo 2, versículo 19, corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e templo de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos.
1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Daniel capítulo 4, versículo 25, Atos capítulo 17, versículo 24. Subtópico 2. A coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a Igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, parte B. Nessa metáfora, a Igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Gálatas capítulo 2, versículo 5. Efésios capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Portanto, é responsabilidade da Igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 20. João capítulo 18, versículo 37. Judas capítulo 1, versículo 3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da Igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 13. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a Igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Subtópico 3. O mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Nessa concepção, o apóstolo diz: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, parte A. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. Colossenses capítulo 1, versículo 26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão: o mistério da piedade, o Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Assim, a Igreja é a fiel portadora desta verdade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Tópico 2. Cristo e o relacionamento com a Igreja. Subtópico 1 do tópico 2. Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela Igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. Ará. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João capítulo 15, versículo 3. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse processo
é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos capítulo 8, versículo 30. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Subtópico 2 do tópico 2. Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja, com a do marido com a esposa. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 ao 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus capítulo 22, versículo 11 ao 13. Tópico 3. As armas da Igreja do Deus Vivo. Subtópico 1 do tópico 3. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas capítulo 21, versículo 33. João capítulo 17, versículo 17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João capítulo 14, versículo 6. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E por isso os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os dois servos. Mateus capítulo 24, versículo 45 ao 51. Os talentos. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30. O servo vigilante. Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 38. O mordomo infiel. Lucas capítulo 16, versículo 1 ao 13. E as 10 minas. Lucas capítulo 19, versículo 12 ao 26. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Subtópico 2 do tópico 3. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Tito capítulo 1, versículo 9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e secretismo religioso. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja.
1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João capítulo 8, versículo 32. Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, e requer santa, pura e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.